Muito bem, queridos, eu quero cumprimentá-los nessa noite com a graça e a paz do nosso Deus. Espero que você esteja em sua casa, em volta aí com a sua família, com a sua Bíblia, aberta para fazer a leitura, para acompanhar a nossa meditação, a nossa reflexão nessa noite. Nós, intencionávamos ter um momento onde a gente pudesse estar conjuntamente, então nos foi proporcionada essa oportunidade, essa parceria com a Igreja de Monteiro, com a Igreja de Sumé, com a Igreja de Souza, Cajazeiras e as suas respectivas extensões, para que a gente pudesse conjuntamente aqui estar louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus e sendo edificados pela palavra do Senhor. Nossa gratidão a Deus por nos proporcionar isso e espero que você em sua casa esteja atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em sua casa, no Salmo de número 120, e nós vamos ler esse texto da palavra do nosso Deus e vamos meditar nele. Salmo de número 120, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Será o texto em que nós meditaremos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro? Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém falo, eles teimam pela guerra. Amém. Que o Senhor nos ajude, queridos, a compreender a sua santa palavra. Eu queria introduzir a nossa meditação, a nossa reflexão hoje à noite, fazendo a você uma pergunta. E a pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite a você é: você já se decepcionou com alguém? Você já teve alguma frustração na sua vida? Você já vivenciou algum momento, alguma circunstância difícil, problemática, em que o seu coração esteve ferido, machucado, dolorido, seja por circunstâncias que envolvem relacionamentos com outras pessoas, seja por meio de algum desejo, de algum anelo, de algum objetivo que você tinha na sua vida e que não foi alcançado e que não foi concretizado? É bem possível que você me responda afirmativamente, positivamente a essa pergunta, porque de fato, queridos, a vida, ela não é indolor. A vida, ela não é isenta de dores, de frustrações, de decepções, de dificuldades. E a própria Escritura nos testifica a respeito dessa realidade difícil que nós muitas vezes enfrentamos em nossa caminhada. E eu quero então chamar a sua atenção para a reflexão desse salmo no intuito de pensarmos um pouquinho sobre essa questão. Eu quero aqui, a título de a contextualização, mencionar que nós estamos introduzindo, a partir do Salmo 120, um bloco de salmos com uma quantidade de 15 salmos que são chamados de salmos de romagem, ou salmos de degraus, de peregrinação. É uma espécie de um inário dentro do saltério bíblico. A gente sabe que o livro dos Salmos, o saltério, 150 salmos, com orações, com canções, com petições que foram feitas por vários servos de Deus, mas esses 15 salmos, eles compõem uma espécie de inário dentro de
dentro do texto maior, dentro do livro maior, que é o Salmo, o livro dos Salmos como um todo. E via de regra, queridos, esses salmos, eles eram cantados durante a peregrinação dos israelitas em direção a Sião. É por essa razão que há a expressão aí, ou a ideia, né, de que cada passo, cada degrau, né, por isso que são chamados salmos de romagem ou salmos de degraus. A cada passo, a cada degrau, a cada momento em que o povo estava caminhando em direção a Sião, esse povo, naturalmente, através desses 15 salmos, traz para a gente diversas lições, né, podemos aprender diversas lições ao estudarmos esse inário dentro do saltério bíblico, ou seja, os salmos de romagem. Como eu disse, são aproximadamente 15. E é interessante, queridos, que esses salmos, eles não têm autoria conhecida de todos. Há pelo menos 10 salmos de autoria anônima, no sentido do autor humano, porque nós sabemos naturalmente que o autor é o autor divino, o Espírito Santo de Deus. 4 desses salmos são atribuídos a Davi. O 122, que nós conhecemos muito bem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo de número 124, 131 e o 133, e um salmo desses 15 de salmos de romagem é atribuído a Salomão, que é o salmo de número 127. Esse aqui que nós estamos lendo, né, que nós estamos meditando e refletindo sobre ele hoje à noite, ele é o início, né, o primeiro salmo desse bloco de 15 salmos, quando os israelitas, eles cantavam ou entoavam durante o período de peregrinação. Era aquele momento, queridos, que os israelitas, os filhos de Deus, eles tinham que se dirigir a Jerusalém, a Sião, ao templo do Senhor, e lá adorar o Senhor e celebrar pelo menos 3 festas, né? A primeira festa é a festa da Páscoa, que era celebrada no período da primavera, a festa de Pentecostes no começo do verão e a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, que era no outono. E a gente vê essa prescrição lá em Êxodo, capítulo de número 23, do versículo 14 ao 19, você vai perceber o estabelecimento dessas festividades que os israelitas tinham que celebrar anualmente. Então, pelo menos 3 vezes por ano, os israelitas espalhados tinham que se dirigir a Sião, a Jerusalém, para ali naturalmente oferecer louvores, sacrifícios ao nome do nosso Deus. E os peregrinos, eles entoavam essas canções enquanto eles caminhavam em grupos de famílias, né? As famílias, elas peregrinavam, elas caminhavam em direção a Jerusalém para essa adoração. E à medida que o povo ia caminhando, ia peregrinando, cada degrau, cada passo, cantando esses hinos, cantando essas canções, isso ajudava e favorecia para que a mente deles, para que os pensamentos deles permanecessem no Senhor e naquilo que o Senhor tinha feito pelo povo de Israel, pela nação de Israel. Então, mesmo nessa caminhada, nessa peregrinação, nessa jornada, o povo deveria cantar esses hinos de maneira que isso trazia à mente deles, ou favorecia para que na mente deles os feitos de Deus, a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus demonstrada a toda a nação, ao povo de Deus, ao povo de Israel, fosse assim acentuadamente recordada na mente, no pensamento deles. Esse salmo específico, o Salmo 120, a semelhança de mais 9, nós não sabemos quem o compôs, no ponto de vista humano, como eu disse anteriormente, mas sabemos que foi inspirado pelo nosso Deus. Mas quando a gente lê esse texto, queridos, a gente pode perceber claramente que o salmista viveu uma grande decepção na sua vida.
O salmista viveu uma grande frustração. E a gente percebe isso em 2 versículos, o versículo 1 e o versículo de número 7. Percebam que o versículo de número 1, ele usa aí a expressão angústia. E o versículo de número 7, ele diz, sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles temam pela guerra. Então, quando a gente lê esses 2 versículos, a gente já percebe que o salmista é objeto de uma situação frustrante, decepcionante, de uma angústia em sua vida. Não é? O texto do versículo 7, especialmente, diz que ele buscava a paz, mas aqueles que estavam ao seu redor, eles só queriam conflitos com o salmista e com a sua fé. Há, inclusive, estudiosos que entendem e dizem que esse salmo, a despeito de estar aqui dentro dos 15 salmos de romagem, de degraus, de peregrinação, esse salmo traz um lamento e uma espécie de frustração, talvez porque o próprio salmista não tenha tido a oportunidade de ir a Jerusalém, a Sião, para ofertar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, e de uma certa maneira ele estava aqui fazendo esse lamento, não é, perante o Senhor Deus. De maneira que a gente percebe claramente uma situação aqui conflituosa que o salmista estava vivendo, não é? E a partir disso eu quero nessa noite convidá-los, não é, para que a gente medite, para que a gente reflita sobre o seguinte tema: encarando os conflitos da vida. Encarando os conflitos da vida. Em primeiro lugar, queridos, encarando os conflitos da vida, confiando que Deus ouve as orações. Percebam comigo, e aí eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. No versículo de número 1, o salmista diz, na minha angústia, clamo ao Senhor e ele me ouve. É interessante que o salmo ele não é aberto, ele não é introduzido, descrevendo ou relatando já a situação momentânea, circunstancial que o salmista estava ali a passar. Ele não fala diretamente, objetivamente sobre isso. Pelo contrário, ele traz na sua mente a recordação de que em um tempo passado, em um momento passado, ele vivenciou, a semelhança do que estava vivenciando ali no presente, uma situação angustiante, e clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu. É interessante que o tempo verbal que se encontra aqui, o verbo clamor, não é? O clamo, na minha angústia, clamo ao Senhor, ele poderia também ter sido traduzido por tenho clamado. Tenho clamado, dando a ideia de que o salmista clamava ao Senhor como uma ação passada, mas estava também ali no presente clamando ao Senhor. E em todos os momentos, o salmista percebe que quando está aflito, quando está angustiado, quando está enfrentando uma situação conflituosa, clama ao Senhor e o Senhor ouve a sua oração. E é a partir, queridos irmãos, dessa lembrança, dessa recordação de que Deus ouvia as suas orações, as suas preces, que ele se sente estimulado novamente a orar a Deus. Pensem comigo se, de fato, a ideia do verbo aqui é tenho clamado, mostrando que ele teve essa ação no passado, mas no presente ele também permanecia tendo essa ação, algo o estimulava, o encorajava a fazê-lo. E ele deixa muito claro o que era que estimulava ele no presente a clamar a Deus, a orar ao Senhor, a suplicar ao Senhor. É porque quando ele se recordava do passado, ele se recordava que Deus tinha ouvido as suas orações, as suas preces, o seu clamor.
E aí, queridos, estimulado pela certeza, pela convicção de que Deus ouve as suas orações, mesmo em meio às angústias, aos conflitos, às dificuldades da vida, ele então, no versículo de número 2, faz uma petição. E a petição no versículo 2 é: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. As palavras do versículo de número 2 aqui, queridos, mostram a necessidade em que o salmista estava passando. Pelo que ele nos diz, havia, né, injúrias, difamações, mentiras levantadas contra ele, e essa era a circunstância em que ele estava vivenciando, e perante isso, seu coração estava ali angustiado a ponto dele pedir que o Senhor o livrasse. Se esse salmo, queridos irmãos, a semelhança de outros salmos de romagem, de peregrinação, de degraus, se esse salmo pertence ao período pós-exílio, ou seja, aquele período em que o povo estava regressando ou tinha regressado do exílio babilônico, onde havia passado 70 anos, porque nós sabemos muito bem que a Babilônia invadiu Judá, Jerusalém, destruiu a cidade, o templo, lá ficou tudo em ruína, em miséria, em opróbrio, em vergonha. E o povo passou 70 anos cativos ali na Babilônia, mas Deus tinha já prometido, através dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, que depois dos 70 anos, Deus traria o seu povo de volta. E se esse salmo, então, foi construído, né, nesse período, foi escrito nesse período, ou seja, depois do exílio babilônico, há uma possibilidade muito grande de que o salmista esteja fazendo referência àquele período em que algumas outras nações, alguns outros povos, e até internamente, haviam comentários pejorativos, comentários que traziam desesperança, desencorajamento. Lá no livro de Esdras, lá no livro de Neemias, nós encontramos esse tipo de comentário quando Esdras e Neemias, um líder espiritual ou religioso, outro com uma perspectiva mais política, civil, administrativa, mas ambos com o mesmo propósito de reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído pela Babilônia, pelos babilônicos, pelos caldeus. E aí a gente vê nesses dois livros que enquanto Esdras e Neemias encabeçavam essa reconstrução, comentários perniciosos, pejorativos foram feitos. O próprio Neemias lidou com várias situações nesse sentido, não é? Para que o povo não se sentisse desencorajado a ponto de dizer: nós estamos em grande obra, de modo que nós não podemos parar. Nós não podemos dar ouvidos aos mesquinhos, aos pessimistas, aqueles que estão aqui para nos desencorajar, Sambalá, Tobias, que diziam: olha, se eles reconstruírem um muro, até uma raposa, quando bater, vai derrubar. Então, se o salmista está escrevendo esse salmo após esse período, ou seja, um período pós-exílico, certamente ele tem esses comentários, essas palavras, por isso que ele diz: Senhor, livra-me. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, o salmista enfrenta os conflitos da vida, primeiramente, confiando que Deus ouve a sua oração. E é por isso que ele diz: clamo ao Senhor, porque o Senhor me ouve, porque o Senhor ouve a minha oração. Segunda lição, queridos: enfrentando os conflitos da vida, confiando na justiça de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para os versículos 3 e 4. Agora o salmista faz uma pergunta, um questionamento, especialmente no versículo de número 3. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Isso é uma espécie de pergunta retórica, né, que o salmista faz aqui para dizer:
qual vai ser a consequência? Qual vai ser o castigo, a punição, por vocês estarem procedendo dessa forma, por vocês estarem mentindo, por vocês estarem enganando? Qual vai ser a consequência? O versículo 3 aqui, queridos, é uma espécie de um apelo que o salmista faz para que Deus envie juízo sobre os difamadores, sobre os mentirosos, sobre os enganadores. E aí, né, o salmo continua, o versículo de número 4, então, nos remete à resposta. O versículo de número 4 nos diz: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Aqui o salmista traz o castigo. No versículo 3, ele faz o apelo, ele faz o clamor. Senhor, como é que o Senhor vai castigar esse povo? Como é que o Senhor vai punir esses que estão difamando? E é interessante, queridos, que a despeito do Salmo não abordar diretamente, essa perspectiva, mas a gente deve levar em consideração todo o contexto bíblico. Sempre que os salmistas e os autores bíblicos, de uma forma geral, eles apelavam para que Deus julgasse as nações ímpias, os povos que promoviam o mal contra o povo de Deus, contra os israelitas, contra os judeus, contra os pertencentes à aliança. O salmista sempre evoca o nome, e o nome de Deus. Senhor, faz isso por causa do teu nome, para que o teu nome, Senhor, não seja envergonhado. Então o salmista tem a certeza de que Deus... e aí por isso que ele naturalmente faz essa petição aqui, faz esse clamor, porque se aqueles mentirosos, difamadores estavam fazendo isso que afetava diretamente a obra de Deus, o povo de Deus, o nome de Deus, naturalmente o castigo viria sobre eles, né? E aí a resposta parece, né, ter em mente as descrições dadas aqui em outras partes da língua subjacente. No Antigo Testamento ela é chamada espada afiada e uma flecha mortífera, se referindo à língua, se referindo às palavras. E no Novo Testamento, queridos, nós podemos ver lá em Tiago, né, ele dizendo que, denominando a língua como um membro posto em chama pelo fogo, aliás, pelo inferno. Não é? Então, o salmista está aqui, queridos irmãos, mostrando que ele não faria a justiça com as próprias mãos, mas que Deus é quem julgaria, Deus era quem era o seu vingador, Deus era quem ia punir e castigar aqueles mentirosos, aqueles difamadores, aqueles enganadores, aqueles que teciam comentários destrutivos, prejudiciais aos filhos de Deus, ao povo de Deus. Terceira e última lição, queridos, que nós podemos aprender aqui nesse texto, enfrentando os conflitos da vida, primeiramente confiando que Deus responde às orações, segundo, confiando na justiça de Deus, terceiro, confiando no livramento de Deus. Versículo de número 5 e 7, 5 a 7, o salmista diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, já há muito tempo, já há tempo demais, que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temam pela guerra. Meseque e Quedar, queridos, não eram lugares ou regiões próximas geograficamente. Meseque foi chamado, né, em conformidade com o filho de Jafé, está lá em Gênesis 10, 2, e se refere à Anatólia Oriental, a moderna Turquia. Quedar, né, foi um dos filhos de Ismael, filho de Abraão com Agar, né, Ismael, e pai da tribo que traz o seu nome. E está lá na região sudeste de Damasco.
Então, essas duas referências que o salmista faz aqui nos mostra que ele não está fisicamente entre esses dois povos. Porque ele não iria citar duas regiões geográficas, não é tão distantes geograficamente como eram essas duas. Então ele não estava em dois lugares distantes geograficamente ao mesmo tempo. Ele diz aí, né? Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ele não poderia estar nesses dois ambientes, nesses dois lugares ao mesmo tempo. Eram geograficamente totalmente distantes. E o que é que o salmista então estava querendo dizer quando ele expressou essas duas regiões, esses dois lugares geograficamente? Ele estava aqui para mostrar que, mesmo vivendo no território de Israel, mas era como se ele estivesse vivendo entre povos estranhos. Ele estava entre os israelitas, entre aqueles que fazem parte do povo de Deus, mas esses não se comportavam como pertencentes ao povo de Deus. Por essa razão, ele usa essas duas expressões aqui, denotando, né, a sua angústia profunda. E a angústia, queridos, do salmista é tão intensa, é tão grande, é tão aguda, que ele faz aqui de forma metafórica a ideia de que ele estivesse, possivelmente ele estivesse, como se ele estivesse vivendo entre bárbaros. Ou seja, ele era estrangeiro em sua própria terra. Em sua própria terra, entre o seu próprio povo, mas esse povo não vivia como aqueles que de fato temem a Deus e fazem parte da aliança do Senhor. E ele continua contrastando isso nos versículos 6 e 7 com duas expressões aí, luz e trevas, né? Versículo 6, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz, quando porém eu falo, eles temam pela guerra. É a mesma ideia de luz e trevas, são coisas totalmente antagônicas, opostas, que não se harmonizam. Ele quer a paz, mas aqueles que estão ao seu redor querem a guerra, querem um conflito. E por essa razão, o próprio Jesus, né, deixou muito claro que não há, e o apóstolo Paulo trabalhando sobre isso, que não há conciliação entre luz e entre trevas, são opostas, são antagônicas entre si, de modo que o salmista estava vivendo essa situação angustiante em sua vida, mas ao mesmo tempo expressando essa confiança de que Deus o livraria, de que Deus o protegeria, de que Deus o guardaria a sua vida, mesmo diante de uma situação difícil, mas ele tem a certeza de que Deus guardaria e pouparia a sua vida. Queridos, frente a essas lições ou essas verdades que esse Salmo 120 nos traz, o que é que a gente pode aprender? Né? O que é que a gente pode aprender com esse Salmo? Primeira lição que esse Salmo nos mostra é que quando nós experimentamos situações, momentos, períodos, né, de angústia, de conflito, de aflição, de decepção, de frustração, de dor, há um lugar e há uma pessoa e há um direcionamento para a nossa oração, para a nossa prece, para o nosso clamor. E esse direcionamento, essa pessoa é Deus. Quando a gente vivencia qualquer situação em que o nosso coração se sente ferido, dolorido, como se estivesse ali despedaçando o nosso coração, nosso interior, é para Deus que nós devemos recorrer. É diante dele que nós devemos chorar as nossas lágrimas. É diante dele que nós devemos prantear. Eu sempre cito o exemplo de Ana. Ana que vivia ali sendo provocada pela sua rival Penina. E Ana, com isso, sofria porque não podia ter filhos. Ela não foi lá para o Facebook para dizer que se sentia
triste, que estava chorando, ela não foi fazer os seus desabafos nas redes sociais, ela foi chorar a sua amargura, a sua dor, o seu pranto, o seu lamento diante de Deus. E é isso, queridos, que nós devemos fazer a semelhança do salmista. Clamo ao Senhor e Ele, na minha angústia, no meu sofrimento, na minha dor, na minha necessidade, no meu choro, eu tenho que clamar e direcionar o meu clamor para Deus. Segunda lição, queridos, é que quando nós oramos, nós precisamos ter fé, ter convicção de que o nosso Deus ouve as nossas orações. Nós não estamos orando a um Deus estático, inerte, morto, ineficaz, como o Salmo 115 descreve. Um Deus que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não apalpa. Não é esse o nosso Deus. Nosso Deus está vivo, ele ressurgiu dentre os mortos. O nosso Deus ouve as nossas orações, se faz presente nas nossas vidas. Quando a gente clama ao Senhor, a gente clama com a certeza, com a convicção, com fé no coração de que o nosso Deus, ele ouve as nossas orações. E aí, queridos, é claro que talvez, ou em muitas vezes, Deus nem sempre responde na hora e do jeito que nós queremos. Isso é o que muitas vezes nos angustia. É porque a gente quer que Deus resolva da maneira e na hora que a gente quer, impondo a Deus, determinando para Deus como é que ele deve agir, como é que ele deve proceder. Esse é um equívoco grande. Esse é um equívoco, porque a própria ideia de clamor denota humildade, quebrantamento diante do Senhor e aceitação da sua vontade, porque a sua vontade, incluindo o seu tempo, é sempre o melhor para a minha vida e para a sua vida. Por isso, quando a gente clamar a Deus, quando a gente chorar as nossas lágrimas diante do Senhor, quando a gente rasgar o nosso coração diante de Deus, o façamos com a certeza, com a convicção de que Ele de fato ouve as nossas orações e Ele responde-nos de acordo com o seu tempo, com a sua vontade, para que tudo redunde, inclusive, na glória e no louvor do seu nome. Terceira lição. Não cabe, queridos, não cabe ao homem fazer justiça com as suas próprias mãos, com a sua própria força. Deus é o nosso vingador. Eu lembro da expressão do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, quando ele disse: não revide o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Porque a justiça, a vingança pertence a Deus. Ainda que as pessoas intentem, planejem e até concretizem algum mal, algum prejuízo para a nossa vida, muitas vezes financeiro, econômico, muitas vezes moral, sentimental, emocional, enfim, não importa a forma, a maneira como muitas vezes nós somos afetados pelas pessoas, mas não cabe a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos, cabe a gente vencer o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E aguardemos que o Senhor Deus fará a justiça no tempo certo. Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Quarta lição, queridos. Mesmo cercado de situações perigosas, mesmo em meio aos inimigos e perigos da vida, nós devemos confiar na proteção e no amparo do nosso Deus. Foi assim que o salmista entendeu. Eu posso estar aqui cercado de inimigos, mas eu sei que Deus está aqui a me guardar, a me proteger, que Ele é o meu amparo, que Ele é o meu abrigo, que Ele é o meu refúgio, que Ele é o meu socorro bem presente na hora da tribulação. E por fim, quinta e última lição, que a gente não se esqueça jamais, queridos, que aqui nós estamos como peregrinos.
Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos seguindo uma trajetória rumo à morada eterna com o nosso Deus. Aqui nós estamos apenas peregrinando de passagem, como os israelitas que estavam ali peregrinando, caminhando em direção ao templo para a adoração ao Senhor, para os sacrifícios ao Senhor. Nós estamos aqui peregrinando. Nossa morada, nossa terra, nossa pátria não é essa. Nossa morada, nossa pátria é onde Cristo é o arquiteto e o edificador e está reservada para todos aqueles que creem verdadeiramente no seu nome. Por isso, hoje à noite, coloque a sua vida diante do Senhor. Creia em Cristo. Derrame o seu coração diante dele e clame, invoque a sua presença em sua vida, pedindo perdão pelos seus pecados e confessando com a sua boca e crendo no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida. Eu quero concluir, queridos, citando as palavras que na sequência até o nosso irmão Ade entoará de forma musicada um hino do nosso inário intitulado A Mensagem Real, de número 288, que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá nos céus, venho em serviço do meu reino. E aí só o coro que a Ade vai cantá-la na íntegra diz: é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ade, entoe e louve esse hino ao nosso Deus, e na sequência nós faremos então um momento de oração. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador. Pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem frui a redenção. Venho em serviço do meu Rei. É Deus vinda lá dos altos céus, que vos reconhece
reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus.